Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta com imagens ao vivo da Praça da Matriz. Hoje essa câmera aí, ó, ela pega o pôr do sol, por isso que ela está, né, com um pouco mais de luz ali na praça. Gostou dessa luz, Alan Vianney? Bonito o efeito. É? Ficou bonito. E tem gente na praça ou não? Tem um cara de bicicleta ali em homenagem ao Zé Balaio. Em homenagem ao Zé Balaio, que tem placa que não pode andar de bicicleta e principalmente nesse momento de pandemia. Mas deixa eu começar o programa aqui já com um convidado, que a gente vai falar hoje de um assunto que ganhou repercussão na última segunda-feira na Câmara Municipal de São Roque, está ganhando, né, repercussão nas redes sociais, e a gente vai falar desse assunto que é muito importante e vamos buscar aqui informações. Estamos recebendo aqui o vereador Guto Issa. Boa tarde, Guto. Tudo bem, Guto? Boa tarde, Vander. Um prazer enorme estar aqui. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, São Roque. Pois é, estamos sem máscara, né? Porque a gente tira, porque aqui a gente tem o distanciamento. Minha máscara está aqui. O Alan está com a distância regulamentar. E o Guto também, entendeu? Apesar de ficar o mesmo fundo, o mesmo cenário, nós estamos numa distância aqui regulamentar. E a gente que gosta de cumprimentar, abraçar, tem sido difícil. Para você também, Guto, como é que tá? Boa tarde a todos, boa tarde, população de São Roque. É um prazer enorme estar aqui. Vander Luiz, Giro Mix, obrigado pela oportunidade. Momentos difíceis, né, tristes da vida nacional, quando você vê 44 mil mortos, quando você vê ontem em São Roque 15 casos em um dia só. Então eu quero dar esse boa tarde me solidarizando com as famílias que têm as pessoas contaminadas em São Roque, Mairinque, região, no Brasil inteiro. Dizer que estou solidário nesse momento de sofrimento. E atípico, né, Vander? A gente não esperava, se prolongando também, já praticamente 90 dias de quarentena e a luz no final do túnel ainda não apareceu. Mas é um prazer falar para você, Vander. Estou aqui novamente em momentos importantes do meu mandato. É isso aí. E só antes da gente tocar no assunto, Alan, você tem uma informação triste de Mairinque. Infelizmente, a Secretaria de Saúde confirmou 2 mortes, né? De duas mulheres. Mortes hoje. Hoje, né? São agora somando 5 mortes no município. Infelizmente, essa pandemia parece que não vai nos deixar aí tão cedo, né, Wander? Bom, e porque o Guto Issa está aqui, quero agradecer ao Guto que ligou hoje para a gente de manhã. Ontem, infelizmente, por um problema técnico, não tivemos o nosso programa. E aí o Guto entrou em contato com a gente hoje. A gente falou, Guto, a gente está resolvendo uma questão técnica, mas podemos fazer o presencial, guardando a devida distância, entendeu? Isso que está aqui. Por que o Guto está aqui? E a gente quer dizer já de imediato que esse espaço está aberto para o Guto Issa e está aberto também para as outras partes envolvidas. Guto, nós temos uma polêmica envolvendo o Instituto Votorantim. O Instituto Votorantim está fazendo um investimento muito grande, colaborando com várias cidades, inclusive com a nossa São Roque. E a partir do momento que teve essa colaboração do Instituto Votorantim, você colocou nas redes sociais essa colaboração do Votorantim e a sua participação. Aí, o Instituto Votorantim encaminhou uma carta à Câmara Municipal de São Roque, ao vereador Guto Issa, também aos cuidados do Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque, dizendo que estava sendo utilizada aquela publicação para fins políticos ou eleitorais. Essa carta foi lida na sessão da Câmara Municipal, pedindo para que o Guto retirasse essas postagens, e aí o assunto ganhou espaço, com o líder do prefeito, o vereador Marquinho Arruda, falando que vai encaminhar esse assunto para a Comissão de Ética da Câmara. E aí está formado todo esse episódio. Guto, para a gente começar aqui, esse Instituto Votorantim, como é que foi que começou? O que você ficou sabendo do Instituto Votorantim? Qual foi a sua participação? Bom, Vander, obrigado pela oportunidade de explicar esse assunto. Para mim, assim, dá muita tristeza de ver que no momento de pandemia, de tantas mortes, a exploração política de um trabalho brilhante que eu realizei, trazendo benefícios para São Roque. Durante esse tempo de pandemia, foram quase 100 ofícios que eu fiz individualmente ou através de uma comissão que nós fizemos parte.
E muitos são acatados e outros não. No final de março, a imprensa noticiou uma doação de 50 milhões de reais da holding da Votorantim para o Instituto Votorantim, para que atendesse à emergência sanitária, ajudasse as cidades no entorno das plantas do grupo. É um grupo muito forte, muito respeitado, a quem eu respeito muito. No Brasil e parece-me no Peru também. Muito bem. E também mais um amigo morador de Alumínio me procurou e me informou isso. Falou, Guto, isso vai ser bom para São Roque, para Santa Casa, procure e entre em contato. E eu fiz. Eu disparei um ofício no dia 2 de abril para a CBA. Reitero aqui que sempre foi as tratativas feitas comigo e com a prefeitura foi através de funcionários da CBA em nome do Instituto Votorantim. E assim foi feito. No dia 7 de abril eu recebi uma ligação, isso tudo foi relatado na sessão da Câmara, fizemos uma reunião, um call por telefone, por WhatsApp, e depois, Vander, foram uma sequência de e-mails, de ofícios, onde eu posso atestar que eu procurei a CBA, eu apresentei o funcionário para a Prefeitura de São Roque, levei essa proposta ao prefeito, fiquei feliz porque o prefeito aceitou, falei através dele, não falei diretamente com ele, falei através do Marcelo Marques, chefe de gabinete, e da Daniela. E essa proposta, Wander, incluiu o seguinte: ações estruturantes de saúde, uma consultoria de gerenciamento da Covid-19, uma consultoria de gerenciamento da crise tributária, da queda de arrecadação de impostos, doações de EPI e doações de equipamentos ou respiradores. E você sabe, aquelas primeiras semanas foram terríveis, a gente estava desesperado para acudir a população. Então, o que eu fiz é papel de vereador, buscar o melhor para o povo, buscar o melhor para o seu município, e fiz um vídeo mostrando para a cidade de São Roque, para a população, a minha alegria de ter trazido uma carga tão grande, de ter participado, e falei bem claro, uma parceria entre Prefeitura e Instituto Votorantim, 45 mil máscaras, Wander, 45 mil luvas, quantidades enormes, e apenas 1/3 do que estava prometido foi entregue, né? Então tem previsão aí de mais 1/3 para 22 de junho e 22 de julho. Enfim, agora, a questão maior do que isso, Wander, é a exploração política que estão dando para o caso. É uma exploração torpe do grupo do prefeito, de tentar caçar um mandato no vereador sério, correto e honesto, num período pré-eleitoral. Então, esse é o ponto da questão. É uma perseguição, é tentativa de caçar o meu mandato para me tirar do pleito eleitoral, porque eles sabem que eu sou pré-candidato a prefeito de São Roque. Agora, é isso que você falou, está sendo uma exploração política. E é justamente esse termo que usa aqui o Instituto Votorantim quando manda essa notificação a você. Aliás, é uma notificação para cessação imediata de divulgação de informações relativas a doações do Instituto Votorantim. E o Instituto Votorantim coloca aqui que foi feita uma utilização que o Grupo Votorantim manifestou espontâneo interesse em promover ações voltadas à saúde pública do município de São Roque, tais como a doação de materiais e equipamentos de saúde, sendo expressamente vedado qualquer tipo de divulgação, utilização ou exploração deste ato para fins políticos ou eleitorais. Quando o Instituto Votorantim coloca dessa forma, houve exploração política por sua parte? Não, houve o cumprimento do papel do vereador e mais, um cumprimento da Constituição Federal, que é a transparência, que é o dever do vereador de informar o seu trabalho, assim como todos os vereadores que conseguem alguma coisa para o município, que correm atrás, gostam de divulgar. E outra coisa, Wander, você vê, o vídeo tem 1 minuto e 7, ele fala da minha alegria em estar trazendo uma boa notícia para São Roque, no momento de tantas notícias ruins, de tanta tristeza, de tanto sofrimento para as famílias, para os comerciantes, para os autônomos, as vidas desestruturadas. A gente não sabe ainda como vai estar essas famílias, a cidade na saída. Então, o vídeo é um vídeo de alegria e que, dando tudo certo, esse vídeo vai voltar para o ar, porque ele não tem nada de oportunismo de maneira alguma. Foi um vídeo mostrando um trabalho de vereador muito bem feito. Aliás, acima disso, você retirou o vídeo do ar. Eu cheguei na Câmara de São Roque na quarta-feira da semana passada, na parte da tarde, e recebi a correspondência. Abri ainda no saguão da Câmara. No momento que eu vi que havia uma solicitação do Instituto de retirar o vídeo, eu tirei o vídeo sem problema nenhum. O objetivo do Instituto foi tirar o vídeo. Agora, se o Instituto não se comunicou com a CBA, se o funcionário da CBA falou em nome do Instituto e não poderia, eu não sei. Eu sei que esse parágrafo da notificação não é a expressão da verdade, tá?
A população de São Roque sabe do meu caráter, conhece meu esforço pelo cidadão, pelo meu município. São 8 anos de luta e eu não vou deixar ninguém estragar minha imagem com a torpeza e a baixaria de querer ganhar no tapetão. Nós estamos envolvidos num processo eleitoral, num tempo eleitoral. E ninguém vai ganhar no tapetão. Alain Vianney, faz sua pergunta para o Guto e a gente depois vai tocando bola aqui. Você acha que essa suposta denúncia foi feita por alguém? Aliás, não é suposta, é uma denúncia. Sim. Como chegou... Isso, exatamente. Como você acha que chegou isso no ouvido do Instituto Votorantim por meios de alguém? Você acha que ou que eles descobriram, abriram o seu vídeo e falaram, isso aqui tá errado, mas você acha que foi alguém que devem ter chegado no ouvido para falar, olha, o Guto fez isso? Será isso que é ciúme político, Alain, isso é ciúme político. Tá com o Vander, a cópia da minha contra-notificação. Então, para a população que está acompanhando, muitas pessoas vêm me perguntando, estou recebendo o carinho da cidade inteira, Vander, de segunda para cá, da cidade inteira, né, que não aceita essa humilhação que estão tentando fazer comigo. Bastante comentários aqui a favor de você. Então, a cidade de São Roque não aceita a humilhação que estão tentando me impor. E, por outro lado, isso me motiva mais a lutar por vocês. E isso está me trazendo muita força que vocês estão passando para mim todos os dias. Quero agradecer a cada um de vocês que está entrando na postagem, que está entrando na Giromix, que está assistindo. E, para responder, Alan, a tua questão, nessa minha conta notificação está na mão do Vander. Vander, se você puder passar para ele dar uma olhada. Tem justamente essa pergunta. Veja só o detalhe, Ana. Você é inteligente, a gente se conhece há muito tempo, você vai entender. Por que a notificação, o Instituto Votorantim não mandou só para mim? Ou por que o Instituto Votorantim não ligou para mim? Podia ter telefonado, você pode retirar o vídeo e tal. Por que ele não ligou para mim ou não me notificou? Vou te dar um exemplo. Você vai notificar alguém, é um mecanismo extrajudicial que a legislação brasileira permite, para transferir um carro. Você comprou o carro de uma pessoa, você vai notificar. Você vai notificar também o patrão dele, ou a ex-esposa dele, ou alguém do emprego dele? Não. Você vai notificar a pessoa. Então, essa notificação interessava única e exclusivamente ao vereador Guto Issa, a mim, mais ninguém. Mas, estranhamente, foi ao senhor Cláudio Góes, foi ao prefeito Cláudio Góes, à doutora Daniela Grock e ao presidente da Câmara, pedindo para tomar medidas legais cabíveis. Que é isso? Que medida legal cabível que o prefeito poderia tomar comigo nesse assunto? Eu tenho um mandato digno, respeitado, trabalho há 27 anos no Fórum de São Roque, sou oficial de justiça, sou historiador pela Universidade de São Paulo, sou cientista político, eu jamais ia colocar um vídeo de um trabalho que eu não realizei. E agora, a impressão que dá é que o Instituto está prestando conta para terceiros interessados no assunto. Tá? Então, essa é a minha colocação, responde a sua pergunta. Então, você entende que isso foi motivado por alguém, não só pelo... Se alguém fez exploração política disso, seguramente não fui eu, Vander. Eu fiz o trabalho de vereador, papel de vereador, função de vereador e divulgação conforme é um dever do agente público e um direito da população. Agora, esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, e a gente tem falado aqui que o que menos a gente precisa nesse momento é governador está brigando com o presidente. Concordo. Como a gente está vendo a prefeito situação, brigando com o vereador. Prefeito com o governador. Tem tudo essa Com questão certeza. que a gente está vivendo. E aí a gente tem mais essa questão. Isso poderia ter sido resolvido de uma outra forma, porque do jeito que está nesse momento, vai para a justiça, vai render e tal. Isso poderia ter sido resolvido de uma outra forma, até o espaço está aberto para o Instituto Votorantim, né, se quiser se manifestar, para o prefeito Cláudio Góes que foi citado, tal. Poderia ter sido resolvido de uma outra forma, a gente não precisaria chegar a esse ponto, Guto. Com certeza absoluta, um momento de sofrimento nacional, mundial, a cidade de São Roque com uma economia degradada, as pessoas desempregadas, os jovens desempregados e as pessoas tentando caçar o vereador por uma postagem de Facebook, pessoal, pensa bem. Uma postagem de Facebook tentando caçar o meu mandato. É muito sério cassação de mandato, pessoal. É muito sério a cassação do mandato do vereador, de qualquer ente político, de um prefeito, é muito sério. Não pode ser levado com tanta leviandade, com tanta covardia. Covardia é a palavra. Então eu vejo com muita tristeza isso aí, mas com muita motivação também, Vander. Mas respondendo a sua pergunta, sim, poderia ter sido evitado se a perseguição política não fosse um instrumento de fazer política em São Roque há décadas, viu? Há décadas. Em São Roque se usa a perseguição política para perseguir o vereador, para perseguir o funcionário público que é contrário, para perseguir o comerciante que é contrário. E, infelizmente, não só em São Roque, mas no Brasil inteiro, muitas vezes a vigilância sanitária já foi utilizada para perseguição política. Então, assim, eu não vou me calar.
Eu vou ser a voz de quem está sendo perseguido e a voz de quem está sendo injustiçado em São Roque. Não vou ficar sendo perseguido calado. Eu acho um absurdo isso. Nós temos que ter uma política limpa, de debate, de ideias. Acabei de encontrar um amigo aqui na porta do cartório ali atrás da igreja. Falei para ele, política é divergência, democracia, cada um pensa e age diferente, mas não precisa tentar destruir. Agora, o que a gente está vendo em São Roque hoje é muito autoritarismo. A pessoa quer calar sua boca, quer te censurar. Não vai calar minha boca por pensar diferente. Agora, nesse sentido, Guto, por exemplo, né, poderia falar o seguinte, vamos imaginar, a gente está vivendo esse momento, aí a gente vê que o Grupo Votorantim é um grupo extremamente importante. E eu quero reiterar que eu respeito muito a história do grupo. É lamentável que o grupo foi envolvido nessa cilada. Pois é, e a gente tem outras empresas e a gente está observando que várias doações estão sendo realizadas. Hoje mesmo eu vi uma publicação da Santa Casa falando que a Gerdau fez uma doação que a gente tinha divulgado a semana passada, até encaminhado pelo Vinícius, presidente da ISAM, dizendo que fez um pedido e aí foi feita a entrega. Hoje tem um comunicado na página da Santa Casa dizendo que outras pessoas também fizeram doações, acho que até doação de computador, e a pessoa fala assim, olha, eu quero ficar no anonimato, não quero que tenha o meu nome divulgado e tal. E aí pode-se falar o seguinte, olha, o Grupo Votorantim está atendendo uma série de cidades próximas à sua empresa, né? E, por exemplo, aqui São Roque está extremamente ligado, né? E aí fala assim, pois o vereador Guto Issa mandou lá uma carta, mas 200 pessoas pediram coisas para o Grupo Votorantim. E no momento que o Grupo Votorantim atende, fala assim, opa, atendeu porque eu mandei a carta. Aí fala, não, mas a gente teve mais... Agora, na sua defesa lá na Câmara, você falou que se não mandou só uma correspondência, que houve uma negociação. Viu, o trabalho foi de 50 dias. 50 dias de trabalho documentado através de ofícios, de e-mails, de ligações e de áudios e de mensagens de WhatsApp. O trabalho começou com um ofício, no dia 2 de abril, mas tem outros ofícios, outros e-mails, onde os funcionários da CBA me pedem para fazer a ponte com a prefeitura. Eles não tinham nenhum contato, a prefeitura não procurou a CBA, o Instituto Votorantim, para fazer isso, quem fez fui eu. Está documentado, através, inclusive, uma ata notarial que foi firmada em cartório, uma ata que tem 50 dias de conversa, tá? De áudios, muitos áudios, isso está registrado. Eu quero também deixar claro aqui que eu respondi à contra-notificação do Instituto Votorantim com várias perguntas e eu não tive a resposta no prazo. Eu respondi o Instituto Votorantim, mas não fui respondido até este momento no prazo. Teve outras cidades que receberam essa doação também e muitos vereadores também usaram o Instituto. Não foi só em São Roque também, né? Então, na verdade, é assim, Alan, o vereador, sério, o vereador correto, ele vai correr atrás das coisas. E não só da Votorantim, o momento era de desespero total. Então, as pessoas estavam com várias necessidades. A Hershey's ajudou a prefeitura com cesta, a Gerdau ajudou, muitas empresas têm ajudado, a Associação Comercial, enfim, uma série de empresas ajudaram. Então, é papel de prefeito, é papel de vereador. Não tem momento pior para fazer política do que uma pandemia global. Entendeu? Não era a hora de disputar se é prefeito, quem é o pai da criança. O importante é que São Roque recebeu milhares de coisas. Agora, um vídeo de 1 minuto de vereador incomoda muito. Mas o que está incomodando de fato não é o fato do vídeo. É o fato que São Roque acordou. São Roque acordou para a mudança. São Roque está cansada de ser governada por esse tipo de gente autoritária. Por esse tipo de gente que acha que manda na boca dos outros, na casa dos outros. Entendeu? Acabou o coronelismo, acabou. Então a gente tem direito de se expressar. Então esse é o ponto. O ponto é uma perseguição política num ano eleitoral, num período eleitoral, de legislação eleitoral vigente. E o que eu estou sofrendo é justamente essa perseguição. A gente vai entrar nessa questão que o Guto já falou de cassação de mandato, a gente vai chegar para explicar esse funcionamento lá da Câmara. Agora, Guto, foi entregue uma parte. Você teme que, em razão de toda essa confusão que se formou, essa doação possa ser prejudicada? Olha, Wander, eu vou falar para você, para a população de São Roque, que está me ouvindo agora, que se for cortada essa entrega de EPIs, o responsável por isso é o senhor Cláudio Góes e seu grupo político. Eu fiz um trabalho sério, honrado, eu conquistei isso para a cidade com muito trabalho, ele aceitou a parceria, mas tudo isso que ele está fazendo através do colega vereador que é líder dele, é interesse do grupo político dele. Se São Roque perder essa entrega de EPI que está programada para junho e julho, o responsável é o prefeito Cláudio Góes. Agora, me diga uma coisa, você recebeu esse pedido e só que não é um processo.
o Grupo Votorantim mandou um aviso que, se não fosse tomada a providência, era uma ação aqui extrajudicialmente, retirou, resolveu tudo. Mas agora você vai para a justiça. Quer dizer, não tem a menor dúvida. O Grupo Votorantim falou, se não tirar, a gente vai processar. Agora, você tirou e você é que vai processar. Eu quero a resposta da minha contra-notificação, que eu não tive ainda. E se não vier a resposta a tempo, eu vou para a justiça, porque eu tenho que reparar a minha imagem, esse severo dano que eu estou sofrendo à minha imagem, por uma inverdade. Eu trabalhei, eu fiz a intermediação, que foi a palavra que eles alegaram, eu fiz esse trabalho, eu procurei a empresa pedindo essas ajudas, foi condicionado por um dos funcionários, eu vou respeitá-lo, porque ele trabalhou junto esses 50 dias para que São Roque merecesse essas entregas. Ele me pediu num dia, onde ele falou, olha, fechei já com o prefeito Bimbão, fechei com o prefeito Peixinho, preciso fechar hoje. E foi a correria, se não me engano, foi o dia 16 de abril. Então foi pedido, fiz todo o trabalho, inclusive no áudio que foi lido lá na sessão da Câmara. Ele parabeniza a minha intermediação, ele agradece, ele reconhece que eu fiz a ponte e que foi fundamental o meu trabalho. Então, eu não quero os louros do trabalho de ninguém, eu só quero ser respeitado. Eu fiz um vídeo, não fui respeitado, porque a censura de São Roque, a censura do autoritarismo me fez tirar o vídeo. Agora, você falou com uma pessoa, e essa pessoa, ela se apresentou a você como sendo uma representante. Ela tinha esse poder para fazer essa ponte? Então, ela vai ter que explicar isso, Vander, porque todo o tempo, os funcionários, especialmente um funcionário que eu respeito e vou preservar o nome, ele conversou comigo, isso está tudo transcrito numa ata notarial. Ele se apresentou, falou sempre o nome da CBA e da Votorantim, e não só comigo, ele trocou e-mails com o prefeito. Trocou por e-mail? E com prefeitos de várias cidades. Dito por eles, pelo menos 30 cidades na primeira fase, e depois foi aberta uma segunda fase. O projeto é bacana, gente. A Votorantim está prestando um bem para o cidadão de São Roque. Isso é bom para o funcionário da prefeitura. Protegeu esse EPI, Vander, protegeu o funcionário da saúde. Pode ir para o funcionário da Santa Casa. É um absurdo uma briga dessa por uma coisa tão boa, tão bacana, mas a indignação me dá motivo para brigar por mais coisas para São Roque. Agora, a gente vai entrar até num assunto que foi comentado na Câmara na segunda-feira. O vereador, quando ele faz um trabalho, consegue uma doação, ou o vereador consegue uma emenda, o vereador tem que fazer essa divulgação, ou ele não fez nada mais do que a obrigação e ponto final? Não, a transparência é um dever do agente público por força da Constituição e um direito do cidadão. O cidadão tem que saber. Agora, a gente vê gente divulgando coisa que não existe. Eu já vi vereadores divulgando emendas que nunca vieram, entendeu? Obras que não foram feitas deles, promoção pessoal com coisas da prefeitura é o que mais tem. Agora, isso aí foi um trabalho parlamentar que começou com um ofício e teve uma sequência de outros ofícios. Também tem um pedido importante que foi feito pela Irmandade Santa Casa de equipamentos, de móveis, de camas, colchões e respiradores, e ar-condicionado. Então tem uma série de situações. Antes da gente entrar aqui, Vander, você deu uma olhada na ata notarial. Uhum. Então, tá essa aqui que você passou, é esse documento aqui, né? Essa é a carta que você... Essa é a minha contra-notificação que foi enviada para o Instituto Votorantim na segunda-feira cedo e não foi respondida até eu entrar aqui nessa entrevista. Tá, e normalmente teria um prazo para responder? Se colocou um prazo? Assim como eles me deram 48 horas, eu também dei 48 horas para eles. E depois que tudo isso aconteceu, você teve algum tipo de contato com o Instituto Votorantim, por telefone, ou com essa pessoa? Eu procurei o senhor, esse funcionário, ele não me respondeu. O Instituto Votorantim em nenhum momento entrou em contato comigo, poderia ter me ligado, poderíamos ter resolvido isso de uma outra maneira, mas por trás tinha o objetivo da perseguição política. Agora, você vai entrar, não tendo uma resposta do Instituto Votorantim nas próximas horas, é certo que você vai para a justiça? Se eu não for respondido, se não houver uma retratação, sim. E que tipo de, não sei se você pode falar, que tipo de retratação você entende que você merece? Essa parágrafo de que não fiz a intermediação, porque foi feita. E os documentos que você viu antes de eu entrar aqui atestam isso. Agora, inclusive os outros que estão também, que vão ser disponibilizados todos na justiça no momento certo. Se você tiver uma resposta do Instituto Votorantim, faz uma retratação,
encerra esse assunto? Vamos estudar. Depende da resposta, né, Wander? A gente tem que saber o que vem. As pessoas têm que entender que é muito sério você acusar alguém de alguma coisa sem prova. O ônus da prova é para quem acusa. Eu estou absolutamente tranquilo, não tenho que provar nada para ninguém, porque eu fiz um trabalho de parlamentar e prestei contas como parlamentar, ponto final. Eu fui usado na tentativa de um aproveitamento político. Pergunta lá, ou posso entrar aqui? Agora, deixa eu entrar na questão da Câmara. A Câmara fez a leitura da carta. O vereador Etelvino, como secretário, leu essa comunicação do Instituto Votorantim dizendo que era uma notificação extrajudicial, tal, apresentou os motivos, dizendo que não se pode fazer um uso político, tal, e pedia a retirada. Você, já na hora, apresentou uma resposta que foi lida lá pelo vereador Etelvino. Só que nós tivemos, eu vou citar aqui o vereador Marquinhos Arruda, que aliás está acompanhando a gente aqui, um abraço Marquinhos Arruda, e a gente sabe que aqui o espaço está aberto para a gente ouvir as pessoas, entendeu? A gente não quer, porque vai ficar briga, não. Eu acho que é importante a gente ouvir, né, para a gente ter, tá aberto, olha, é uma opinião. Aí o vereador Marquinhos Arruda falou o seguinte, eu vou fazer um protocolo, o vereador Toco, que é o presidente, para que seja encaminhado para a comissão de ética. O que você achou, por enquanto, falou? Esse, na sua opinião, era um assunto para chegar à comissão de ética? O que você acha? Eu tenho que perguntar. Não, o que você acha? Eu sou claro que não, claro que não. É óbvio que não, o colega, ele fez o que foi determinado para ele pelo grupo político dele. Então, isso aí foi uma intenção política. Querer caçar o mandato de vereador por uma postagem de Facebook, gente, pelo amor de Deus, em tempo de pandemia, em sã consciência, isso não se faz. Tá, agora, como é que está a situação? Mas o Guto está falando que já vai ter uma reunião lá na Câmara, e até para a gente entender o funcionamento, né? Então, que dia vai ser a votação lá que vão caçar o mandato do Guto? Não, tem todo um caminho. Primeiro, a gente tem comissões permanentes. Comissão de Justiça e Redação, que essa participa de todos os projetos, comissão de obras, comissão de esporte, tem tudo lá. E não tem comissão de ética, uma comissão permanente. Aliás, você acha que deveria ter essa comissão permanente? A gente deveria reformar o regimento interno. Foi aberta uma comissão, ela acabou não produzindo os efeitos necessários, ela precisaria de uma prorrogação, foi votada algumas semanas atrás e se encerrou. Mas eu acredito que nas próximas legislaturas o regimento deva ser reformado, a lei orgânica do município deva ser atualizada, porque precisa atualizar, né? As câmaras do Brasil afora, as assembleias têm feito esse trabalho de atualização do legislativo. Acho que é necessário, é bom para a cidade, para o funcionamento do legislativo. E eu quero agradecer ao vereador Toco, que é o presidente da Câmara. Eu liguei para o Toco, né? O Guto entrou em contato com a gente hoje de manhã, aí depois eu liguei para o Toco no início da tarde, falei, Toco, até para você me dar umas informações de como que é esse procedimento, como é que caminha esse assunto. E aí o Toco falou para mim o seguinte, primeiro, até o início da tarde, o vereador Marquinhos Arruda ou um outro vereador, ninguém tinha protocolado na Câmara esse pedido da Comissão de Ética. Aliás, até eu peço ao Toco, ou o Marquinhos Arruda mesmo, que estava acompanhando agora há pouco, se pode confirmar para a gente se até, acho que 5 da tarde, que fecha o protocolo da Câmara, se houve esse protocolo pedindo. Se não tiver esse protocolo, o assunto vai morrer, né, Guto? Aí já... Mas a mim não cabe julgar. Para mim, a comissão é uma oportunidade de explicar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a comissão, para mim, é boa, porque é uma oportunidade de eu me explicar. Se alguém quiser explicação, os documentos falam por si só. Aí, então, o que vai acontecer? Segundo falou para mim o Toco. Segunda-feira, a gente tem a sessão da Câmara Municipal. Aí, não precisa de uma votação para dizer, olha, nós vamos aqui fazer uma votação para que seja levado esse caso. Não, o Toco falou o seguinte... 3 vereadores, será feito um sorteio e não poderão participar desse sorteio as partes envolvidas, vamos imaginar, o Guto e, se for o Marquinhos Arruda, o vereador que protocolar, esses estão fora. São sorteados 3 vereadores. Aí, essa comissão, ela vai ter um período para trabalhar de 15 dias, mas o sorteio, segundo me falou Toco, para definir esses 3 vereadores, não acontece na sessão desta segunda-feira. Esse sorteio é na outra sessão. Então, nós vamos fazer a comissão de ética, são 3 vereadores, e o sorteio será na outra semana. E um detalhe. Como é feito o sorteio? Hã? Como que é feito esse sorteio? No papelzinho. Papelzinho mesmo, né? Sempre no papelzinho ali, não tem... Viu, em tempo de pandemia, nós vamos parar a cidade mas peraí. Pra observar. Agora, o sorteio é feito incrível isso, na sessão presencial, que pegava o papel e tal.
Ih, rapaz, o Toco depois vai encontrar um jeito, vai fazer um sorteio. O Toco vai ter que mostrar os papéis com o nome de todos os vereadores e tirando os dois Gente, que não... é uma vergonha para a Câmara de São Roque estender um assunto nesse nível de sofrimento que a população está. De improviso também. Não, né? depois a população arrebenta o legislativo e algum vereador não sabe por quê. Então, aí, vamos imaginar. Então, chega lá, o Toco fala assim, nós vamos criar aqui a comissão de ética. Na próxima semana, nós vamos fazer o sorteio para os 3 vereadores. E, durante essa semana, você já vai ter o tempo para fazer uma explicação. Aí você já pode apresentar uma defesa. Não estamos colocando a carroça na frente dos bois, mas é isso. Isso, pelo menos, deve acontecer. Né? Então, aí você tem uma semana para apresentar a defesa. Nesse sorteio é provavelmente que sejam sorteados à base do prefeito. Não, né? é livre. O sorteio é livre. Não, Mas a proporção a proporção o é prefeito maior. tem 12 vereadores. Exatamente. Então, proporção... por exemplo, o Guto já não pode participar. E se o Marquinho Arruda fizer o pedido... Tem 11 vereadores da situação e 2 da oposição. A probabilidade de sair da Que justiça. mas aí eu sorteio. Sim. Pode ter lá na hora que Não tirar... é igual a proporção, né? Pontuar, Alan, uma situação. Esse é o espírito dessa situação. Nós temos voto para caçar. Eu vi isso há uns 4 anos. Nós temos voto para caçar. Então a pessoa acha que porque tem voto para caçar, caça qualquer vereador de uma maneira fácil, uma maneira leviana, acha que as pessoas são bobas e não é assim, entendeu? Então, assim, eu confio no bom senso dos vereadores da Câmara. Eu acho que isso tem que ser encarado com muita seriedade, com muito respeito, porque não é o mandato do Guto Issa. É um mandato de um vereador, poderia ser de qualquer outro vereador. E aí eu não estaria tratando da mesma forma. É o mandato das pessoas que votaram em você, claro. né? E outra coisa, o respeito com a cidade de São Roque, que está sofrendo lá, comerciante com loja fechada, taxista sem trabalhar, Uber, criançada em casa. Então, a gente tem que respeitar o momento da pandemia. Bom, mas vamos imaginar. Aí teve o pedido para que fosse criada a comissão de ética. O vereador, presidente da Câmara, o Toco, vai fazer um sorteio na outra sessão dos 3 vereadores e o Guto vai apresentar a defesa. Essa comissão vai trabalhar por um período de 15 dias. Terminado esse trabalho da comissão, o que vai acontecer? Se a comissão falar o seguinte: não encontramos nenhum motivo que o vereador tenha feito algo que não estava correto, entendeu? Aí, arquivado. Não vai a plenário. Se essa comissão falar, olha, entendemos que houve uma irregularidade, aí vai em votação no plenário para que seja criada uma comissão especial de investigação. Quer dizer, a gente fala isso para a pessoa ficar entendendo como que é a regra. Tá fazendo passo a passo, né? É um passo a passo. Se isso caminhar, aí nós teremos nesta comissão 5 integrantes, 3 vereadores, sorteio, 1 representante da sociedade civil e 1 representante do Ministério Público. Eu não tenho essa informação, eu preciso confirmar. Eu estou sendo sincero com você que acho que são 5 vereadores. Nós vamos confirmar isso aí e vamos ver eu passo a informação que foi que o Toco passou. É que você falou 3, mas a informação que foi dada lá na sessão que seriam 5. Então, são 5 nessa comissão. 3 vereadores. Isso. 3 vereadores, 1 representante da sociedade civil e 1 representante do Ministério Público. Aí, essa comissão, que passou para mim o Toco, ela tem 30 dias para fazer o trabalho. E pode prorrogar por mais 30 dias. Aí, quando essa comissão tomar uma decisão, vai para a votação em plenário. Então, vamos imaginar. Apresenta pedido da comissão de ética. 1 semana para responder. 15 dias que vai trabalhar uma comissão dizendo que tem que ser arquivado ou dar sequência. Se dá sequência, 1 mês para essa comissão especial de investigação, que pode ser prorrogado por mais 1 mês. Vamos imaginar. A gente pode chegar a 3 meses, Guto. Você acha que tem cabimento um negócio desse, cara? Não, e outra coisa, no pleno período eleitoral, né? Se a eleição não for adiada até o momento ela não está, hoje a gente teve a notícia de um consenso lá em Brasília para que ela seja adiada para o dia 15 de novembro, mas se ela não está, a gente vai fazer convenções, pré-campanha com isso aí em pauta durante 3 meses. Aí você vê que é justamente a intenção de parar, de atrapalhar de um movimento, porque São Roque está muito descontente. São Roque quer mudança e o que está tentando aqui é ganhar no tapetão. E não vai, não. Essa é a situação. Tem uma pergunta, Alain?
Eu acho que fica para uma outra parte da entrevista. Ah, você quer depois? Você quer Sim. falar de política? Então, e a gente chega nesta situação, né? E Guto, você acha que, em razão de tudo isso que está acontecendo, desse fato, outras empresas que estão hoje solidárias, colaborando não só com São Roque, com outras cidades, fala, poxa vida, uma colaboração pode ser levada para esse lado e a gente ter... É claro, né? Porque o Instituto foi usado nessa situação, na verdade, né? Então, é muito triste você ver o quão torpe é utilizar a política dessa forma retrógrada, dessa forma baixa que estão fazendo, tanto comigo quanto com o próprio grupo, né? Porque, reitero aqui meu respeito à CBA, ao Grupo Votorantim, grupo sério, vencedor nacional, milhares de empregos, um grupo incrível que fez um gesto bacana, que eu ajudei, que a prefeitura aceitou e que se transformou num problema. Talvez as 30 cidades que eles fizeram foi a única que deu problema, porque ficaram com ciúme de um vídeo de 1 minuto. E tem toda essa questão pegando aí, e só para a gente voltar aqui, o Guto mandou uma correspondência para o Instituto Votorantim, o Instituto Votorantim vai se manifestar, pelo menos é essa a expectativa, e a gente mais uma vez coloca que o espaço está aberto aqui para todo mundo, né? Não é que, mas quer fazer, não, eu acho que é um espaço importante, o Guto está colocando o ponto de vista dele, outras pessoas poderão colocar o ponto de vista para que a gente possa ter aí, caminhar nesse sentido. Guto, pelo que você está sentindo, né? Você, na eleição passada, quando a gente teve o ano eleitoral também, as sessões da Câmara de São Roque ficaram pesadas, né? A gente teve questão do Calunga. Mas foi uma chuva de pedidos de cassação em 2016, que também nesse sentido, também fui vítima naquele ano disso e agora está acontecendo de novo. Vai chegando perto da eleição, aí uma pessoa resolve jogar para dentro da Câmara o pedido de cassação para atrapalhar uma pré-campanha de um vereador, de um pré-candidato a vereador ou a prefeito. Isso aí é um instrumento retrógrado de fazer política em São Roque. Ok. Guto, deixa eu colocar aqui também na nossa conversa a doutora Simone Júdica. Boa tarde, Si. Ela é a nossa cronista, né? E vamos ver hoje se ela vai estar com olhar de cronista ou com olhar jurídico. Deixa eu só apertar um botão aqui, o celular tá carregado, né? O Guto, outro dia o Guto tentou falar comigo, ele falou, pô, você tá com aquele telefone ruim? Eu falei, não, eu tô com aquele ali. Que o Wander trocou pro Xing Ling e depois fica difícil a gente falar. Não, mas é tudo direitinho, é que é muita coisa na memória aqui, é muita coisa. Vamos lá, deixa eu pegar aqui agora, consegui abrir a tela aqui. Deixa eu pegar. Boa tarde, Simone, tudo bem, Simone? Boa tarde, Wander, boa tarde, Alain, Guilherme. Boa tarde ao nosso entrevistado de hoje, Guto Issa, e a todos que estão nos acompanhando mais uma vez. Tá, você está acompanhando o programa aí, você tem uma pergunta a fazer aqui para o vereador Guto Issa? Tenho sim, eu estou acompanhando, tenho acompanhado também na medida de que essas informações estão sendo divulgadas aí pela imprensa, pelas redes sociais, e a minha pergunta é a seguinte, Guto. A ação que é objeto de toda essa polêmica, ela beneficiou diretamente a população na medida em que beneficia os profissionais que estão na linha de frente da área da saúde, justamente nesse momento da pandemia. Não foi algo que possa ser considerado como um benefício pessoal a você. Talvez algo que pudesse ser dito que trouxe algum tipo de vantagem, de enriquecimento a você, porque normalmente esse tipo de conduta acaba gerando esses processos, essas colocações de perda de mandato. Então, a minha pergunta é, nesse momento em que todo mundo vive essa situação da pandemia, qual que é o seu sentimento de uma ação que beneficia toda a população, ela acabar se transformando em todo esse transtorno? É um sentimento de tristeza por ver um fato tão bonito, Simone, se transformar num uso tão torpe. É um sentimento de indignação, como mandatário sério, e por levar com responsabilidade o mandato, mas também dá um ânimo muito forte de lutar por São Roque, viu, Simone? Porque é uma cidade maravilhosa, que a gente ama muito, que tem um povo sério, que não merece passar por isso. Ele merece cuidados, ele merece atenção, e é o que eu vou continuar fazendo até meu último dia de mandato de vereador, lutando pelo munícipe, pelo cidadão, para trazer o máximo de benefícios para o cidadão. Muito obrigado pela sua pergunta, muito importante. Oi, tem mais uma pergunta, Simone? Obrigada, Guto, eu que agradeço. Tem mais uma pergunta, assim, por esse fato e por toda a repercussão que ele tem gerado, as divergências de opiniões e
enfim, às vezes uma certa agressividade, até por parte de apoiadores também, que acabam se exaltando por conta desse tipo de coisas. Nós podemos ver nesse episódio uma amostra de como será a campanha política deste ano? Com certeza, Simone. A campanha começou e muito mal, de uma maneira muito feia, muito baixa, muito rasteira. Tentaram passar a perna aí e não tinham a noção do que estavam fazendo, não imaginavam que a gente tinha uma documentação tão cabal, de um trabalho sério, correto, humilde, e por um vídeo de 1 minuto, um vídeo que transmitia alegria, Simone. O que eu queria naquele momento é passar uma notícia boa, porque a gente que tem a função pública fala com milhares de pessoas todos os dias. E hoje em dia você liga o noticiário, você liga a internet, só notícia triste, notícia ruim. Quando você enaltece uma parceria, onde eu mencionei a Prefeitura de São Roque, eu falei claramente uma parceria entre o Instituto e a Prefeitura, que eu fiz um trabalho de mediação, e eu fiz esse trabalho, e o tempo vai mostrar exatamente isso. Aí se transforma nessa situação ruim. Então, infelizmente, tudo sinaliza que essas pessoas vão continuar a baixaria. Eu não, Simone. Eu vou manter altivo, eu vou cuidar de pensar o município, que é a cidade que eu amo, que eu quero envelhecer, que eu vou ficar aqui. Então, eu vou me manter altivo. Quem quiser fazer baixaria, que faça. Simone, só um minutinho. Eu só queria colocar uma coisa seguinte. Pensamento do dia. Todo grande problema, um dia, foi pequeno. Tá filósofo hoje. Então, diga uma coisa. Teve a divulgação. Sei lá quantas pessoas viram esse vídeo ou não. Mas a repercussão que vai ter desse caso, positiva ou negativa para você, já não está sendo muito maior do que a postagem? Pois é, acho que não se deram conta disso, né, Wander? Não se deram conta de que a cidade de São Roque ia abraçar o Gutuissa, ia ficar indignada junto com ele com isso que fizeram. Então, acho que tentaram dar um passo, mas deram um passo em falso. Quer dizer, você recebe elogios das pessoas que gostam, que entendem que você, claro, está correto, e recebe críticas também. Mas nesse momento, apesar de tudo, né? E você está achando que, apesar de todo esse problema, está beneficiando você que está... Não é questão de beneficiar, não é questão de benefício. Eu fiz um trabalho correto dentro da legislação. Não é questão nem de benefício nem de malefício. E outra coisa, na conta notificação está pedindo para o vídeo voltar ao ar, porque não tem nenhum traço de ilegalidade no vídeo. Em nenhum momento foi me dito pelos funcionários da CBA, que eu falei dezenas e dezenas de vezes, que não era permitido divulgar o fato. Nenhum momento. Foi me apresentado um contrato, não faça isso, não faça aquilo. Pelo contrário, nas conversas que vão vir a público oportunamente, porque elas vão primeiro para a justiça, as pessoas vão perceber que os funcionários me pediam ajuda, me cobravam ação, me prestavam contas, me agradeciam, me parabenizavam. Se isso não é intermediação, o que é? Uhum. Bom, e você apresentou, você já fez um registro lá em cartório e tal, e ali tem uma parte de que você conversou ou já está tudo ali, Guto? Tem bastante documentação que vai para o judiciário, a ata notarial, são transcrições de conversas de WhatsApp, de áudios e de mensagens de texto. Simone, você tem mais uma pergunta aqui pro Gutuissa? Não, eu tenho só uma última colocação que eu faço enquanto cidadã, que eu tenho certeza que esse desejo não é apenas meu, mas é de todas as pessoas que têm vontade de ter uma cidade bem administrada, uma cidade em que haja a justiça social. É de que a verdade a respeito de tudo isso, ela não somente venha à tona, mas que ela seja reconhecida também pelos órgãos oficiais que vão tomar conta dessa situação e que nós possamos ver daqui para frente as pessoas unidas em favor da cidade, as pessoas unidas para o bem comum, independente das suas preferências políticas, independentemente dos seus partidos, que nós possamos agora olhar para a cidade, principalmente por toda essa situação que nós estamos vivendo, que essas picuinhas, que essas disputas políticas, elas fiquem de lado para que nós possamos ver a cidade melhorar. Simone, eu queria te parabenizar pelas palavras. Você sabe que eu sou fã da advogada Simone Brilhante, acompanhei muitas vezes, da escritora talentosíssima, mas da mulher, da cidadã. E você falou exatamente o que eu estou sentindo como cidadão, agora não como o vereador Gutuissa, que é essa indignação e o desejo de ter uma São Roque maior, melhor para todos nós, mais humana, mais justa, mais fraterna e não dividida, né? Às vezes vê o Brasil dividido, o município dividido, a gente tem que ter união.
E muito mais no momento desse de superação da pandemia, Simone. Na primeira sessão, onde foi colocada a questão da pandemia, na primeira sessão ordinária da Câmara, eu tenho uma fala lá, já alguns vereadores já não foram naquele dia, foi a última ordinária no plenário, depois nós tivemos uma extraordinária, mas nessa primeira sessão, eu vou até buscar recuperar esse vídeo, e depois eu mando para você, Simone, e disponibilizo para o Wander. Eu coloco naquele momento, e me coloco até agora, não tem situação, não tem oposição no momento desse, é momento de ajudar, é momento de se sensibilizar, de misericórdia. As pessoas estão sofrendo, estão passando fome, estão com a vida desestruturada, pessoas foram levadas à pobreza em dias. Tiveram com seus comércios fechados, seus sonhos fechados, lojas fechadas, empresas fechadas para nunca mais. É uma coisa que vai levar anos, décadas para recuperar. 44 mil vidas perdidas, 44 mil famílias flageladas. Gente, o que precisa acontecer mais? Vamos parar com isso, entendeu? Vamos nos respeitar. Vai para a urna, mas vai com decência. Vai com dignidade, não se rebaixe. Não faça isso com a cidade, não é nem com o Guto. Está fazendo com o município de São Roque. Obrigado, Simone. Foi um prazer falar contigo, viu? Ok, Simone. Obrigado, hein? Aqui, eu que agradeço. Eu agradeço ao Guto, as palavras sempre gentis, e obrigado a vocês aí do estúdio também. Um abraço a todos. Boa tarde. Obrigado. É a participação da Simone. Se tem... Pode falar? O que você quer fazer? Pode deixar aqui o celular aqui. Não, Wander, eu queria só colocar aqui. Fica à vontade. Todo o meu respeito à Câmara Municipal de São Roque, aos vereadores, a todos os vereadores, inclusive ao líder do prefeito, ao bom senso dos vereadores. E eu conclamo a todos, nesse sentido, a pensar no município de São Roque. Acho que agora a gente tem que parar com essa situação. Infelizmente ela aconteceu, não por minha causa, mas é um momento de maturidade. Deixa eu só fazer um registro. Obrigado ao vereador Toco, presidente da Câmara. Aliás, Toco, está aberto espaço para você também. Aliás, o presidente da Câmara... olha, você ser presidente da Câmara não é fácil, mas principalmente no ano eleitoral é muito mais difícil, né? E hoje eu conversava com o Toco, outro dia eu conversei, e o Toco falou assim que quando você é vereador, acho que ele já falou isso aqui no ar, você é vereador, tem CPF. Você é o presidente da Câmara, você tem CNPJ, você está representando a Câmara, né? E é isso, o presidente da Câmara, no ano eleitoral, e o Toco tem demonstrado isso pelo que que ele tem falado, que o presidente da Câmara é uma função decisiva nesse momento. Ele representa o poder legislativo, é o CNPJ da Câmara. O presidente da Câmara, nesse momento, não tem CPF. Então, tem que conduzir as coisas com muita responsabilidade, com muito respeito, né? Até porque tem toda uma situação jurídica envolvida do meu mandato, da Câmara como instituição. E você sabe, Wander, eu vou agir da melhor maneira possível, mas vou buscar toda a reparação de todos os direitos meus que foram afetados. Entendeu? A gente tem uma imagem a zelar pela cidade, a gente tem um trabalho a zelar, e o papel do presidente da Câmara é, nesse momento, de isenção. É o que tem que ser. Agora, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero colocar aqui que usar o Covid, o sofrimento das pessoas para fazer esse tipo de política é inaceitável. Eu quero deixar aqui gravado aqui meu repúdio, e que o papel do vereador é trazer benefícios para a cidade, é firmar convênios, fiscalizar esses convênios, e foi exatamente o que eu fiz, foi o papel de vereador. Tá, eu tô ficando meio ruim da memória, não sei se eu falei, é que o Toco mandou a mensagem aqui, um abraço, dizendo que não tem protocolo ainda, que até o momento não teve um protocolo, né, que por parte que a gente estava na expectativa do vereador Marquinho Arruda, pedindo a comissão de ética. Hoje é quarta, temos até... Apesar que, pelo que eu entendi, pode ser protocolado até momentos antes da sessão, né? Então, eu estou avisando que não tem protocolo até o momento. Boa tarde, Toco. Ok. Agora, pode falar, né? Não, aqui é igual futebol. Pediu, recebe. Deslocou, tem preferência. Até tocou na questão da pandemia. Como que você vê o trabalho da prefeitura em relação à pandemia em São Roque, Guto? Alan, eu tenho feito muitas sugestões, muitas indicações. Vários vereadores fizeram um trabalho lindo que a cidade precisa conhecer melhor, que foi o Comitê de Apoio ao Combate à Covid-19. Vou falar aqui os nomes dos vereadores que trabalharam dignamente. Vereador Etelvino trabalhou bastante na comissão, vereador Rafael Tanzi, vereador Alexandre Veterinário, Toco teve com a gente na comissão, vereador Jean teve nas primeiras semanas da comissão. Essa comissão, Alan, trabalhou 60 dias, gerou quase 300 páginas de documentos, de indicações e de ofícios de vários vereadores, inclusive meus. Fizemos durante várias semanas reuniões diárias às 14 horas por videoconferência, por aplicativos
Justamente para quê? Para contribuir. Uma das sugestões que vem pela cabeça aqui da comissão, que passou pela comissão, outros vereadores podem ter feito diretamente também, foi a questão de lavagens de ruas com, se não me engano, hipoclorito de sódio. Mas muitas outras sugestões, todos os vereadores fizeram diretamente à prefeitura. Então, eu me mantive, você pode ver as minhas redes sociais, você pode ver isso aí, tem 90 dias de postagem, de forma respeitosa. Eu sei que não existe curso para prefeito, para vereador e para pandemia global. Então, eu me mantive respeitosa. Obviamente, não concordo com toda a condução, né? Me preocupa muito esse aumento de casos agora, 15 casos num único dia. Eu estou bastante preocupado. Algumas situações eu não concordo. Não tem como concordar com tudo. Mas eu respeito o trabalho do prefeito e da equipe dele. Acho que tem que ser assim. A gente tem que estar para somar, não para ficar jogando pedra. Você acha que o Cláudio age corretamente quando ele segue o governo do Estado? Olha, aí já é uma outra... Mas o próprio Cláudio já colocou em determinado momento que o governador também está jogando coisas para a cidade. Viu? Também não tem curso para governador coordenar a pandemia. Eu fiz uma live muito bacana com o cardiologista Eduardo Guntzel, né? É muito fácil a gente falar agora, depois de 90 dias, que deu tudo errado. Comentarista de obra pronta, então, né? Sabe, não seria justo do meu ponto de vista falar, puxa, o prefeito devia ter há 50 dias atrás feito tal coisa. Não vou fazer isso. Isso seria leviandade. Então, obviamente que a condução do governador, em alguns momentos, ela pode ser acusada de política. A condução do presidente, em alguns momentos, também pode. Do prefeito, também pode. Do vereador, não sei, também pode. Mas veja só, eu não quero julgar as pessoas que estão trabalhando, dando o seu melhor, olhando para o passado. Eu posso julgar o que for, eu posso sugerir. Uma coisa, por exemplo, que eu tenho criticado, tenho pedido sempre de forma respeitosa. Por que não faz o CARD, o boletim por bairro? Várias cidades da região fazem por bairro. Né? Vargem, se não me engano, Vargem Grande tem, Itapevi tem. Também. Araçariguama está fazendo. Eu não entendo porque São Roque não tem essa publicação por bairro. Eu tenho informação, e já foi confirmado até na audiência pública, que tem muitos casos em Mailasque. Mas por que tem muitos casos em Mailasque? Porque é o bairro mais populoso, porque é o bairro mais adensado. Entendeu? Se tem motivo, gente, por que não informar ao morador de Mailasque que ele está, em fazer tese, um trabalho específico no bairro, correndo mais risco? Não é alarmar a população, pânico. Mas São Roque não é a primeira vez que tem problema de informação. Já teve na época da dengue, já teve em algumas épocas no passado, aí, recente, alguns anos atrás, problemas de informação em epidemias. Então não é a primeira vez. Então estou deixando claro aqui, para bom entendedor, meia palavra basta. Agora, Guto, a gente teve essa carta do Instituto Votorantim pedindo que retirasse, você retirou do site. Agora, imaginar o seguinte, sei, aqui, como curiosidade, perguntar. Você entende que as pessoas, sei lá, não tinham noção de que você tinha toda essa documentação, toda essa conversação? Acredito que sim. Acredito que houve um problema sério aí, é evidente. Ou de representação da CBA e as pessoas que trataram comigo não tinham poderes para fazer, e trataram com o senhor prefeito também, de 30 cidades. Porque ele mandou até cópia de e-mails. Né? Nessa documentação tem cópia de e-mail com o prefeito. Ou essa pessoa ou não comunicou para a Votorantim, né? Eu não quero trabalhar em cima de hipóteses, entendeu? Quem vai ter que explicar isso são eles, não eu. Quem vai ter que explicar quem errou aí são eles, não eu. Puxa, eu em toda essa situação. Agora, Guto, deixa eu perguntar, você com a CBA, com o Grupo Instituto Votorantim, você teve essa negociação. Das outras empresas, tem mais alguma, não sei se você pode falar ou não, que você está realizando esse mesmo tipo de tratativa e, de repente, se chegar a algum atendimento, aí você vai falar, eu também estava conversando com determinada empresa? Eu tomo muito cuidado. Se você puxar a minha produção legislativa, você vai ver que é intensa. Tenho muito cuidado de registrar o meu trabalho. E eu sabia que no momento da pandemia, um dia mais cedo ou mais tarde, eu seria cobrado pelo meu trabalho de vereador no momento que a cidade de São Roque mais precisou. O que o Guto fez? Ele foi pescar no Rio Paraná? Não. Ele ficou trabalhando, ele ficou na comissão, ele ficou procurando coisas. Eu tenho ofícios dentro do sistema da Câmara e fora para várias outras entidades com coisas que estão a caminho. Obviamente que não vou relacionar tudo aqui. Agora, por exemplo, tem uma emenda de R$500 mil ao governo do Estado, do deputado Ataíde Teruel, que foi conquistada pelo meu mandato. Eu vou divulgar agora em breve. Estou dando em primeira mão aqui. Mas, agora vão dizer que eu não posso divulgar uma emenda? Vão dizer que eu não posso publicar um vídeo de uma emenda que eu fiz um trabalho? Entendeu?
Então é assim, a gente tem, não só eu, qualquer vereador do Brasil, o dever de divulgar e a população tem o direito de saber. Isso que o Guto falou, né, com relação aí às tratativas que estão sendo realizadas. Guto, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui com relação salário. A gente teve na segunda-feira, para quem for eleito ou reeleito agora nas eleições em outubro, ou se de repente for um pouquinho mais adiante, a legislatura atual é que define os subsídios, os salários. Já tivemos essa definição. Tivemos também, por parte do prefeito Cláudio Góes, um projeto apresentado na segunda-feira, reduzindo o salário dele e dos diretores, prefeito em 20%, diretores 10%, por 2 meses, junho e julho. E pode prorrogar por igual período, aí pode ser um decreto do prefeito. Você teve uma atitude, e o vereador Alfredo Estrada também, você falou que vai doar 15% do seu salário. Eu já fiz essa doação. É isso que eu ia perguntar para você, porque até existe, com muito cuidado nessa área, porque até o Etelvino falou nisso. Não, o Júlio prefeito Júlio Mariano falou que que tem que se tomar esse cuidado, que tem que ser feito através de uma lei para que não se ocorra no crime. Assim, há situações e situações, quer dizer... no Brasil inteiro foram feitas iniciativas, prefeito de Itapevi, a bancada inteira do Senado do Podemos no Senado. Alumínio, a Câmara de Alumínio no Brasil inteiro tem milhares. É isso que o Júlio colocou. Se for impugnar a candidatura, vai impugnar de milhares de pessoas que embaixo de um decreto nacional de situação de emergência, de decretos estaduais de calamidade pública, de emergência e municipais, fizeram o que... Se não for feita uma publicidade disso, parece que algumas situações a legislação veda, fizeram em forma de auxiliar a população, entendeu? Então eu vejo assim, todas as pessoas, sejam parlamentares ou não, prefeitos ou não, que puderam ajudar a população no momento de dificuldade. Fizeram de bom coração. Agora, tem que, obviamente, respeitar a legislação. Agora, como é que se vê a situação do vereador, o político, é o cara que mais toma cacetada no país, e a gente tem que, a classe política é que vai fazer muita coisa acontecer, né? E aí eu defendo, acho que a pessoa que quer entrar para político, acho que é uma coisa muito legal, tem que participar, tem isso daí, mas os políticos têm tomado muitas cacetadas. E a primeira coisa que fala é isso, né, Guto? Quanto o vereador está doando? Quanto o prefeito está doando? Por que o vereador tem salário tal? Por que o prefeito tal? Guto, quando é que o político vai mudar essa imagem? Então, mas veja só, Wander, é uma questão, assim como o político, o jornalista, a gente não pode generalizar. Isso, primeira coisa. Há políticos e políticos em todas as profissões. Agora, nesses últimos, vamos dizer, 7, 8 anos, é o pior momento da história política brasileira. Tá? Então a gente tem uma sequência de escândalos, de cassações de presidente, governadores, Operação Lava Jato, enfim, que eu vejo... Desvio de verba de respiradores. Cara, isso é desumanidade, né? Você aproveitar a pandemia para saquear o Estado. Então eu tenho essa visão de que tudo isso é para melhorar o país. Assim, a questão da Lava Jato, tudo que aconteceu visa uma evolução da democracia no Brasil, mas a gente sabe que a população não sente o resultado. A questão é o seguinte, a questão é renovação. Acho que a política precisa renovar, precisa ser renovada, oxigenada, e a população tem que ter resultado. Eu estou te dizendo, vou te dar um exemplo aqui, Wander, o prefeito de Itapevi. A gente tem os ecos que vêm de lá, né, de avaliações nesses anos, de mais de 80% de aprovação do mandato dele. E ele está mandato de resultado. Agora uma faculdade de medicina em Itapevi. Igor está fazendo um mandato de resultado, quero mandar um abraço para ele, que é meu colega do Podemos. E é isso, a população precisa e merece resultado. A população não quer falação, ela quer resultado. Agora, quando você fala, por exemplo, renovação, Guto, fala assim, poxa, o Guto fala em renovação, mas ele já é político há 8 anos. Como que é essa então, a gente renovação? Falando de câmera, isso, de câmara. Então, mas isso que eu falo, como é que é essa renovação? O próprio político, mesmo que ele já tenha participado de um mandato, 2, 3, ele se renova? Viu, eu não estou falando, entendo isso, o político se renova. Viu, eu acho assim, eu não estou me colocando como novo, não é isso. Eu estou 8 anos na política e tenho orgulho de ser um bom político, ser um político honesto. Não tô me vangloriando disso. Eu entendo, mas porque tem gente que fala... Tem gente nova a entrar na política, a política tem que ser oxigenada. As pessoas reclamam do político que está lá há 5, 8, 10, 15 anos, mas não vão se candidatar, não vão ser pré-candidatos, não saem da sua zona de conforto, entendeu? É muito fácil você jogar pedra e reclamar, mas você não se candidatar. Então, o que eu vejo assim, eu acho que no Brasil inteiro existe um sentimento de renovação, de vontade, de aspiração das pessoas participarem da vida pública,
E isso é importante, mais pessoas participarem da vida pública. Não, isso que você falou é uma coisa importante. Você não pode generalizar. Você tem ótimos políticos, bons políticos, políticos mais ou menos e políticos que não são bons, que já estão há algum tempo ou há muito tempo na política. Como você também tem dos novos, com certeza teremos bons, ótimos, tal. Eu falo nisso, que a gente tem que acreditar no político. Mas a renovação, Wander, não é só na idade, é na prática. Às vezes o político pode ser jovem e pode entrar com uma prática velha, entendeu? O que a gente tem que fazer é política de alto nível, é de resultado, é resolver os problemas da cidade e não empurrar com a barriga. E também ser transparente, isso dá para fazer, isso não dá, eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer. Mas no meu TCC, Wander, de ciência política, eu sou especializado em ciência política. Eu estudei comunicação e mandatos. Existe um problema grande também de comunicação de alguns mandatários. Então tem problemas de gestão e tem problemas de comunicação. Porque com a rede social ficou mais rápido o poder de manifestação da população. Maquiavel dizia que a comunicação é tudo na política, né? Em O Príncipe. Eu não li. Mas você leu Maquiavel, o Príncipe, aquele que tem os comentários de Napoleão embaixo? Esse mesmo. Ah, então foi o mesmo que eu li. Não guardei nada, mas eu li, viu? Não, mas tem... aliás, isso aí, Guto. Redes sociais. Vai ser muito mais decidido hoje nas redes sociais uma eleição do que na rua, ou o político ainda tem que gastar sola de sapato? Cara, campanha, pré-campanha, eu não conheço sem rua. Eu não compactuo com a ideia de que a eleição é só digital. Embora, nesse momento, com respeito à pandemia, ela não está acontecendo. Mas esta vai ser uma eleição totalmente atípica, esta eleição especialmente por conta da pandemia. Então, o peso da parte de rede social é maior nessa eleição do que na eleição passada, por exemplo. Acha que eu imagino que vai ser assim. Pelas pessoas estarem mais em casa, você acha que elas estão visando mais os políticos, os candidatos, absorvendo tudo isso? Não, o assunto é pandemia hoje, cara. As pessoas estão preocupadas com a pandemia, quando que vai recuperar meu emprego, como é que eu vou trabalhar, as escolas, quando vão voltar os professores, as mães. O assunto é pandemia, o assunto não é política. O assunto é pandemia. Agora, Guto, numa eleição municipal, então, a gente vê um presidente, o Bolsonaro teve uma força muito grande nas redes sociais e tem uma força muito grande, mas ele fala para pegar o Brasil inteiro. Agora aqui, o vereador, né? Porque aquele que o cara vai chegar e vai reclamar do buraco da rua, ele não vai reclamar do buraco da rua pro Dória nem pro Bolsonaro, ele vai reclamar pro prefeito e pro vereador. Então, na campanha do vereador, acho que mais do que nunca a rua, né? Eu acho que as duas coisas, a pré-campanha, ela tá na prática parada, né? Porque com respeito à pandemia, se a eleição confirmar o adiamento para o dia 15 de novembro, se Deus abençoar isso, realmente reduzir o contágio, a gente sair da fase de surto, aí vamos ter um tempo, justamente deve ser esse o adiamento necessário para que a eleição possa transcorrer com a normalidade que a gente sempre teve, né? Aí sim vai voltar a rua lá na frente, mas no momento é digital, né? Então, pré-campanha. Eu não estou otimista, eu estou pessimista, porque eu acho que a gente, como teve nas outras eleições, né, presidente, governador, infelizmente a gente vai discutir pouco projeto e vai ter muito bate-boca na internet, né? Não da minha parte, mas como eu vi acontecer agora do grupo do prefeito, se começou assim, pode esperar tudo. Tem uma pergunta, Alain? Tem mais uma aí? Não, vamos mandar lá. Guto, a gente tá batendo um papo aqui. Comentários. Tá ouvindo os comentários? Então é o seguinte, até pra gente não entrar aqui nos comentários, porque às vezes aí tem uma questão seguinte, por que leu o meu comentário e não leu o outro comentário? Mas você vê que esse Mas temor, eu penso que depois... Mas né, isso é um temor de perseguição, Wander. Isso é um temor... Com todo o respeito do mundo. É assim. Então eu devo ler as perguntas. Não. Eu não vim aqui para dizer o que você deve fazer no programa. Não, me ensina. Mas eu acho assim. Me dá a dica. Não, eu acho que a gente tem que ter liberdade. Eu acho que o funcionário público... Você não tem noção, Wander, do que eu recebi de carinho de funcionário público nesses 3 dias. Dizendo, Guto, eu sou perseguido aqui, eu sou perseguido ali, eu não posso falar, mas eu estou solidário a você. Comerciante... vários comerciantes que se sentem perseguidos. A gente tem que debater ideias, gente. Tem que parar de ter um governo de força. Tem uma diferença entre governo da autoridade e governo de força. Aprendi com um amigo meu alguns meses atrás a diferença. E o que está acontecendo são é isso, governo de força. Cala a boca, tira postagem, persegue funcionário público, ameaça comerciante. Pois já teve funcionário público advertido verbalmente por ter curtido uma postagem minha, por exemplo, entendeu? Então, tem coisas que são absurdas, não dá pra gente fazer política mais assim, gente, vamos nos respeitar,
cada um faz sua pré-campanha, cada um faz sua campanha, vai para a urna e a urna decide. Bom, então vou pegar uma aqui, ó. Foi rodeio, fui na hipótese, ó. Pega aqui, Tatiane Mendes aqui, ó. Não se tem que prometer nada. Não adianta fazer política, tem que fazer diferença. Mas como é que faz alguém que quer chegar ao poder? Você tem que prometer, tem que falar alguma. Como convencer esse eleitorado? Eu fiz uma live com a deputada Renata Abreu na semana passada. E justamente tinha muitos pré-candidatos do Brasil inteiro, porque o Instagram dela, ela é presidente nacional do Podemos, é a mulher mais influente do Brasil hoje, tem a segunda bancada do Senado, e ela falava assim, como um pré-candidato a qualquer coisa ganha uma eleição? Ela falou assim, conquistar o coração das pessoas. Mas o maior erro que um pré-candidato a vereador pode cometer, Wander, é prometer o que não pode cumprir. É prometer obra, ponte, viaduto. Em 2, 3 meses de mandato, esse cara vai ganhar a eleição. Em 2, 3 meses de mandato, a popularidade dele vai despencar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai sentar que nem um gatinho no colo do prefeito, vai pedir braço de luz, vai pedir tapa-buraco, vai pedir 1, 2, 3 cargos na firma de lixo, na firma da limpeza. E aí ele perde a força. E isso acontece, não estou falando só em São Roque, não. Estou falando do Brasil inteiro. O executivo coopta o legislativo no Brasil para tirar a força de fiscalização. Porque o grande papel do vereador não é ser um zelador, um síndico do seu bairro, da sua rua. É ser um fiscalizador da prefeitura. Esse é o equilíbrio, essa é a beleza da teoria dos 3 poderes. É fiscalizar o trabalho do executivo. Eu estou 8 anos na oposição, Wander. Isso já, assim, por si só já é uma perseguição. Você não é atendido por uma coisa, não é atendido por outra, não tem um braço de luz, não tem nada. Estou 8 anos vivendo isso. Agora, o que é mais fácil acontecer, Guto? O prefeito colocar os vereadores no colo ou a Câmara colocar o prefeito no colo também e falar, não, isso não faz porque você tem que me atender? Pois é, depende da cidade, né? Varia de cidade para cidade. Que pode acontecer isso também, que o prefeito quer fazer e fala não. Também, varia de cidade para cidade. Não, você falou uma coisa importante, eu até tenho falado aqui, para quem quer ser candidato a vereador, tem que aprender a regra do jogo, porque tem muito torcedor de Copa do Mundo que tinha isso, né? O cara ia torcer pro Brasil lá, tinha pessoa que nunca tinha assistido um jogo de futebol, aí lá vem Brasil, gol, cara, gol, né? Todo mundo quer. Por quê? Não, porque tem um impedimento. Ah, tem impedimento? Como que é isso? Não, se tiver, ele receber a bola e não tiverem pelo menos 2 jogadores na frente e tal. Ah, tem impedimento? Então, aí o cara vai aprender na hora. E tem muito vereador que fala assim, eu vou fazer um hospital, eu vou fazer não sei o quê. Não é essa a função do vereador, mas o vereador, a grande maioria, se elege justamente prometendo obras, que não é a função... Exatamente, e por isso que eu falei, meu TCC foi justamente por isso, porque a pessoa é eleita com capital político X e de repente em 2, 3 meses, gente, não tenho bola de cristal, vai acontecer agora, vai acontecer nessa virada de novo. Vão entrar pessoas com muitos sonhos, com muitos ideais, e com 2, 3 meses de mandato a população está arrebentando. Por quê? Porque prometeu aquilo que não podia cumprir. Então, quem está me ouvindo, quem é pré-candidato a vereadora, seja de qual partido for, prometa aquilo que você vai poder cumprir. Não tente enganar ninguém e também saiba qual é a função do vereador, que a função do vereador é assessorar, é fiscalizar, é legislar. Também temos vereadores com bons projetos de lei do Brasil inteiro, que ajudam a população, mas ficar focado em obra da prefeitura, quem faz a obra é a prefeitura. E vereador não é assistente social, né? Porque isso... Mas eu acho que vem reduzindo também. Está melhorando isso de pedir ajuda para enterro, para tudo. Mas acho que isso vai... Assim, eu nunca fui assistencialista. Né? Eu respeito cada mandato de cada vereador. Mas eu tenho para mim que existe muito no Brasil ainda, mas que vem reduzindo a cada mandato. Tem pergunta, Alain? O Alan tá só quietinho aqui. Cara, bombardeio, hein? Não. Eu acho que é muito legal ter esse papo aqui. Muito bom. Não, a gente até aproveitou, falou aqui. Alto nível do programa, parabéns. Não, isso daí a gente não tem, olha, fala assim, trouxe aí o Guto pra colocar o Guto lá em cima, ou pra colocar o Guto... Não. A gente quer a participação de todo mundo, mas a gente fala, o Cláudio Góes tá aberto o espaço pra ele, pro Marquinho Arruda, pras pessoas que foram citadas. Eu acho que é uma coisa muito legal a gente discutir as coisas aqui da cidade. População, né? E eu acho que porque acontece hoje uma coisa seguinte, quando determinado candidato fala na sua rede social, bem ou mal, ele está falando para aquela bolha, para aquele grupo que gosta dele, entendeu? E eu acho legal, o Guto fala na rede social dele, o Cláudio fala na rede social dele, o Marquinho Arruda, os outros, citei esses nomes que a gente está falando aqui, mas é importante quando o Guto fala aqui, você está falando também com pessoas que fazem parte da outra bolha. Eu acho que esse é o grande trabalho do político hoje,
é conquistar o eleitor. Não adianta você ficar falando somente para os seus eleitores. Você tem que falar com os outros eleitores. E a gente tem observado isso, que estão formando essas tribos, essas bolhas e não se fala com outras, né, Guto? Não, o que não tem é diálogo, né? Não tem... As pessoas não ouvem mais. Então, o Brasil está polarizado, infelizmente, mas a grande maioria do são roquense, a grande maioria do brasileiro, ela não está nas pontas. Ela está trabalhando, ela está sofrendo, ela está no ônibus lotado, com poucos horários. O são roquense não está preocupado com essas outras questões, ele está querendo mais resultado. Então, acho que o político tem que ter foco no resultado e transparência na gestão. Uma coisa, Guto, que você fala muito com relação, quando a gente tem as emendas, tal, lei orgânica e tal, você é um cara que sempre tem falado muito com relação à cultura, e você lamenta, dizendo que, olha, não tem nenhum %, né, Guto, destinado... Não, veja bem, esses 4 anos do governo Cláudio Góes, não tem, talvez não tenha nenhum % somado os 4 anos. Foi um dos piores governos com orçamento para a cultura da história de São Roque. E isso aqui eu provo com um número. Quem quiser me desmentir, por favor, mostre os números que me faça provar que eu estou errado. Assim, o Fundo Municipal de Cultura, que foi criado por um movimento do Mário Barroso, Edson da Isa, eles criaram o Conselho de Cultura, Fórum de Cultura, depois o Fundo de Cultura. Conseguiram, eu votei, tenho orgulho de ter votado o Plano Municipal de Cultura na legislatura passada. Havia o depósito para os editais de cultura, R$100 mil, R$200 mil, e nesse mandato não foi depositado R$1 no Fundo Municipal de Cultura. Então quem tem que explicar isso é o prefeito. Agora, Guto, o que a gente percebe muito é que hoje, um termo que se não falava antes, mas hoje falam toda hora, zeladoria. Então eu acho que a gente tinha que criar lá o departamento de buraco, né? Porque o que reclamam de buraco e tal, as pessoas estão muito preocupadas com o buraco da rua, tal, a saúde, a educação, e quando falar, vai ter uma verba para o carnaval, vai ter uma verba para o festival, a primeira coisa que a gente ouve é o seguinte: por que esse dinheiro não vai para comprar uma ambulância? Então, Guto, como é que o administrador hoje, né? Quando ele fala que vai investir em cultura, ou se conseguiu uma emenda para arrumar o campo de futebol, aí o cara fala, por que você não arrumou isso para a saúde? Como colocar a cultura e o esporte, que são tão importantes, que tem o seu espaço também? Aí também depende da prioridade do administrador. Se ele vai pagar subsídio para a empresa de ônibus ou se ele vai investir na cultura. São Roque teve 350 anos da sua história sem R$1 de subsídio. De repente foi para 160 mil por mês com a aviação São Roque, pulou para 200 e pouco, pulou para 436. E aí, cadê o dinheiro da cultura? Pode ser que tenha isso do subsídio. Hoje é o último dia de prazo para colocações de emendas na Câmara para a LDO. Eu coloquei uma emenda de 1% para a cultura. Tirando dinheiro de onde? Do subsídio da Mirage, que a meu ver é um valor extremamente alto. E São Roque tem um problema muito grande de zeladoria, né, Wander? Porque o modelo é muito antigo de zeladoria. E nós temos mais de 300 quilômetros de perímetro, uma cidade... com 90 mil habitantes só, mas uma cidade com muitas estradas de terra, Alan. Então, tem um passivo de mais de 50 loteamentos clandestinos, loteamentos grandes como Santa Vitória, que várias administrações não fiscalizaram, Recanto das Acácias, Portal do Carmo, que não tem água pluvial, esgoto e asfalto. Então, você deixa isso para quem? A prefeitura. Como a prefeitura de São Roque não fiscalizou isso a tempo, ela tem esse passivo. A população não quer saber se o prefeito de 20 anos atrás deixou de fiscalizar, por exemplo, o Recanto das Acácias. Porque tem uma lei de 1976 que diz que, a partir de então, todos os condomínios, loteamentos feitos, a infraestrutura é responsabilidade da empresa. E quando a prefeitura não fiscaliza, aí passa... Tanto é que, acho que, se não me engano, tem 12 ou 13 procedimentos no Ministério Público onde a Prefeitura de São Roque é ré, justamente nesse tipo de loteamento. E a questão do loteamento é o seguinte: quem está morando lá não tem culpa. Claro que tem a sua parcela, vamos dizer, tem uma parcela porque não consultou se era um loteamento irregular ou não. Mas a gente tem que entender que essas pessoas que compraram, muitas vezes... De boa fé, Wander, de também. boa fé. É isso que eu falo. O cara fala assim, olha, não está regularizado, mas depois a gente vai... Por quê? Foi vendida a essa pessoa, a essa família, o sonho da casa própria. E aí o cara vende, vai embora e fica lá o cara tendo dificuldades e precisando da prefeitura. Quer dizer, iludir uma pessoa e o problema fica para ela e para o administrador público. São Roque é uma cidade cara para viver. Tenho vários amigos que se mudaram para Mairink, onde o imóvel é mais barato. São Roque não tem política municipal de habitação, e nem nunca teve, tá? Nem nunca teve. O valor que o prefeito Cláudio Góes colocou para a LDO de
para LOA, perdão, de 2020 para habitação é de R$50 mil. Você não faz uma casa com R$50 mil. Em 2011 foi feito, 2011, se não me engano, plano de habitação de interesse social, onde identificava a necessidade de construção para baixa renda em São Roque. Foi feito o plano e nenhuma das administrações construiu nada. Então, São Roque tem um aluguel caro, é a cidade do puxadinho, e onde as pessoas acabam morando no fundo da mãe, no fundo do avô, acabam morando mal e faz construção irregular, e a cada 3 ou 4 anos a prefeitura vem e dá anistia para construção irregular. Não, essa é realmente uma situação, porque hoje eu estava conversando com uma pessoa, depois alguém pode me corrigir, nesse projeto Minha Casa Minha Vida, que tinha um valor, não sei se era 160 mil, alguma coisa assim, não se consegue construir em São Roque dentro desse valor porque o terreno é mais caro. Mairim que tem, né? E São Roque não. A gente teve algumas moradias populares que foram entregues nos últimos anos aí, teve muita polêmica, né? Mas no governo Daniel, agora no Cláudio, porque a gente chegou a um ponto que falava o seguinte: o Gugu e o Luciano Huck deram mais casas ou construíram mais casas em São Roque que o governo lembra que tinha, porque o Gugu acho que deu 2 aqui, o Luciano, lembra que a gente tinha aqui, que eu vi essa brincadeira que o Gugu e o Luciano Huck tinham feito mais construções do que a prefeitura. A cidade está cansada de governos elitistas, Vander. A cidade é uma cidade cara, sem emprego, sem renda, e a gente vai sentir isso muito agora na saída, quando a quarentena terminar. Por quê? Porque você vai ter muitas lojas fechadas, vai acabar o auxílio emergencial, vai acabar o seguro-desemprego, e aí a gente vai ver o que nós vamos ter no final do ano, em novembro, dezembro, de crise financeira. Então, realmente, São Roque está a cada dia mais difícil para a população. Como diminuir esse custo de vida da cidade, Guto? O plano diretor limita a construção civil de baixa renda em São Roque. Tamanho de lote, áreas onde você pode construir com lotes menores, estímulo. Então, é uma cidade fechada para empresas. Você não acha que isso também promove uma segregação? Você coloca as Com pessoas certeza. mais pobres afastadas da cidade, em bairros periféricos, e deixa a elite no centro, nos bairros mais chiques, vamos dizer assim. São Roque é uma cidade para poucos, Alan. Para meia dúzia, entendeu? Para meia dúzia de famílias, para meia dúzia de empresas, para meia dúzia de bairros. A maioria da população está sofrendo e está cansada de sofrer isso aí, entendeu? Então a gente tem que abrir São Roque para empresa aonde dá para colocar a empresa. E aonde é? É no acesso, nos 2 lados da Castelo, é na estrada de São João, Araçariguama. Tem que abrir para empresa, tem que abrir para galpão, tem que abrir para logística, tem um aeroporto aí, milhões e milhões de investimento, tem que entrar investimento em São Roque. E também tem que ter construção civil, pode ter condomínio de alto padrão. Por que não? Por que é tão difícil construir em São Roque? Por que tudo é mais difícil em São Roque? Por que o dia foi embora e não ficou? A gente tem que debater essas questões, inclusive na campanha, quando ela vier. Olho no olho das pessoas, olhar no olho das pessoas que estão desempregadas, que estão passando necessidade e não têm condições de morar dignamente, tem um aluguel caro. Então a campanha é olho no olho, e é isso que a gente vai fazer lá na frente quando for o tempo. Agora, só uma questão, a gente perdeu a antiga Inal, né? A Inal começou lá com o senhor Adriano, um trabalho maravilhoso, né? O Bé, o irmão do Bé, o Liminha, e depois foi vendida, né? Uma empresa que cresceu muito e hoje uma multinacional. E aí, de repente, nos cálculos lá da multinacional, falou assim, a unidade de São Roque não está interessante, fecha. É uma decisão. Tá. O prefeito da cidade tem condições de argumentar com uma multinacional e falar assim, não, porque você está conseguindo material mais barato lá de tal lugar? O prefeito tem esse poder? O prefeito realmente é aquela pessoa poderosa que tem como indústria, comércio, ou hoje é o mercado que decide? Vou te dar um exemplo e em seguida vou te responder. Santana do Parnaíba. O que várias administrações diferentes fizeram em Santana do Parnaíba? Trouxeram a Vivo, trouxeram a Sky, fizeram um programa fizeram um polo primeiro de serviços, né? De serviços, quer dizer, no começo eles davam uma isenção, uma tarifa mais barata de ISS, depois o Supremo Tribunal Federal limitou a 2, mas Santana tem um orçamento que é mais de 1 bilhão. Então, isso foi gestão de prefeitura, tá? No caso da RB, não tem nenhuma crítica minha em público ao prefeito Cláudio Góes, no caso da RB. É uma decisão global da empresa. Poderia vir aqui falar em pré-campanha, não, prefeito, não. A decisão é global. Porém, quando foi comemorado praticamente, foi pela prefeitura, com cards, com muitas coisas, o McDonald's também não foi ele, porque também é uma decisão de fora da cidade. É normal que uma RB vá embora num contexto onde outras entram. Mas quantas RBs entraram em São Roque nos últimos 20 anos, Wander, eu te pergunto?
A gente perdeu muito mais empresas, né? Pena. Não faz pergunta, eu que pergunto, pô. Se vai me lembrar uma coisa, uma vez eu tava entrevistando um diretor de São Paulo, porque o Rogério Ceni, foi uma confusão, apareceu uma proposta pro Rogério Ceni do futebol inglês, e essa proposta apareceu no Morumbi, depois foram ver uma coisa assim, a proposta foi feita no papel de uma loja de música da Teodoro Sampaio, e deu um rolo, né? E aí tava entrevistando um conselheiro do São Paulo, e aí o conselheiro do São Paulo falou pro Vanderlei Nogueira, assim, viu, porque não sei o que, e começou a dar sugestão, né? Aí o Vanderlei Nogueira falou assim, o senhor é pauteiro? Ele falou, não, eu sou conselheiro. Então, eu pergunto, o senhor responde. Então não faça pergunta pra mim, que eu não vou responder. Então eu respondo. Então eu respondo. Não Pergunta e responda. Não entrou nenhuma RB em 20 anos aqui. Então não entra. E é uma sucessão de administrações, não é uma crítica a esta administração. São Roque é fechada para entrada de empresas. Mas esse é fechado. É o prefeito que claro, consegue é a primeira travar? coisa, é o plano diretor. Tente colocar uma empresa, um galpão, por exemplo. Agora passou um plano diretor ambiental que vai orientar o próximo. Numa zona ambiental, ou não vou falar um bairro X aqui para não gerar uma polêmica, mas o plano diretor é o que rega o que pode e não pode entrar em São Roque. Então, atração, por exemplo, você pode fazer lei de incentivo fiscal, você pode fazer descontos no IPTU para atração de empregos. Então, o prefeito pode desapropriar e fazer um novo distrito industrial, por exemplo, tecnológico. A cidade ela foca muito no consumo e não na produção. Não, a cidade de São Roque, ela fez uma opção pelo turismo há mais de 20 e poucos anos atrás. Mas isso foi uma opção que até hoje não contemplou toda a população. O turismo, por exemplo, nem essa administração investiu no turismo do centro. Ou no turismo do Saboal, ou no turismo da Darcy Penteado. E olha, se olhar até no roteiro é complicado. Agora, o que a gente precisa é de um investimento que seja para toda a cidade, que contemple toda a cidade. Agora, eu acho que o turismo é um importante passo para a gente gerar. Você também, agora, eu concordo, você acha que o turismo é o caminho de São Roque, mas junto com outras iniciativas, e eu sempre falo uma coisa, quando veio o ex-prefeito aqui de Gramado, olha o que Gramado cresceu turisticamente, e ele falava, olha, o morador de Gramado teve que sentir que não era só algumas pessoas que estavam ganhando, que várias pessoas, que a cidade estava ganhando, porque acontece isso, às vezes o cara tá andando ali na Avenida Bandeirantes, Avenida Brasil no domingo, chega um cara e fala assim, onde fica tal coisa? O cara fala, fica pra lá. E você conhece? Não conheço, mas dizem que não sei o quê. Quer dizer, o são roquense não conhece as suas atrações turísticas. E a partir do momento que alguém chegar e perguntar onde fica tal coisa, o cara fala, o senhor conhece? Conheço. Meu filho trabalha lá, eu já trabalhei lá. Quer dizer, a gente tem que fazer com que o turismo esteja com a comunidade, que a comunidade sinta orgulho de falar da atração turística e não fale simplesmente, não, você não precisa ir numa vinícola, você pode ir no supermercado que você vai comprar o vinho e vai pagar até mais barato. Não, mas tudo bem, mas ele compraria no supermercado lá em São Paulo, em Campinas. Mas o turismo tem isso, da magia do cara ir numa adega, do cara ir num restaurante, do cara ir numa atração. É isso que a cidade precisa passar para o morador, né, Guto? Vou te dar o exemplo de Itu. Itu tem turismo onde é turismo e tem galpão onde é o galpão e tem indústria onde é indústria. Então o turismo para São Roque é bom numa parte da cidade e pode ser muito ampliado, pode ser uma política pública de fato. Se você olhar o investimento dessa administração em turismo, você vai ver que é baixíssimo. Eu tive em reuniões do Contur, mais de um chefe de Contur que passou, chefe do turismo que passou nessa administração, e todos reclamavam das verbas que a prefeitura colocava para o turismo. Mas eu vejo sempre o modelo de Itu, porque Itu tem uma renda média mais alta que São Roque, gera um emprego melhor, e tem galpão onde é para galpão, turismo onde é para turismo. Tá, você acha assim, não sei, depois o Cláudio tem a oportunidade de vir aqui, sabe que é debater ideias e tal. O Cláudio, por ser uma pessoa ligada ao turismo e tem uma participação muito importante, a gente tem que reconhecer isso com a Vinícola Góes, ele fala assim, poxa, se eu invisto no turismo, as pessoas vão falar, você está investindo só numa coisa que interessa a você? Não sei, de repente o Cláudio com essa preocupação, ele fala, eu não posso centrar forças no turismo, eu tenho que dividir com tudo para que ele não tenha que ouvir isso, tá fazendo do turismo porque você é desse ramo. Não importa de onde o prefeito vem, se ele é médico, padre, ele tem que fazer o que é melhor para a cidade. É aquilo lá, você não pode favorecer um grupo apenas, o turismo é em si. Tem que fazer o melhor que o povo, o melhor para o povo, que é melhor para o desenvolvimento da cidade. A gente está vendo São Roque decadente. Não é uma crítica só
a este momento da cidade. A gente vem, é um fluxo. São Roque está precisando mudança da economia, abrir sua economia, inclusive o turismo. Guto, deu 1 hora e pouco de programa. Guto, a gente começou o nosso papo por conta dessa questão do Instituto Votorantim, que fez uma doação para a Prefeitura de São Roque, muito importante, e o Guto fez um vídeo falando dessa doação, da sua participação. Aí veio uma correspondência do Instituto Votorantim pedindo para que o Guto retirasse essa publicidade, né, essa divulgação, não é publicidade, essa divulgação. Aí esse assunto foi para a Câmara, o Guto apresentou a sua defesa, o vereador Marquinho Arruda, como líder do prefeito, falou que vai encaminhar esse assunto para a comissão de ética. O Toco informou para a gente que até esse momento não tem, e se formou toda essa polêmica, e o Guto veio aqui e colocou seu ponto de vista. Mais uma vez a gente fala que o espaço está aberto para todo mundo, para o Instituto Votorantim, para a Prefeitura de São Roque, para o presidente da Câmara, tal, para que a gente possa falar e que a gente possa encontrar a solução, né? Que é isso, Guto, que a gente vive um momento político e a gente tem que entender o seguinte, mais do que nunca na cidade, porque tem lá um candidato a presidente. São Paulo é o seguinte, né? Você mora num apartamento e você não conhece o cara que é o vizinho ali, né? Pode dizer, é uma cidade, o paulistano, se for analisar, é um cara solitário. Você vê o que tem de nego que fica sozinho em apartamento em São Paulo, é uma coisa assim. Agora, então, se o governador briga lá com o seu candidato, os caras não vão nem se encontrar. O presidente lá, se o Bolsonaro briga com o Lula, os caras não vão se encontrar. Mas a cidade é diferente. Tá o vereador aqui, o Guto. Amanhã ele tá num casamento em que tá um cara que briga com ele na Câmara lá no bom sentido. Quer dizer, mais do que nunca, na cidade a gente tem que ter esse convívio, né, Guto? A gente tem as diferenças, mas a gente não adianta brigar por causa de política, a gente pode discutir, mas tem que ser num nível em que a gente não entre em questão, inclusive, de amizade, né, Guto? Com certeza, eu tenho muito respeito por todos. O Papa Francisco, ele fala que a política, em estrito senso, é caridade, porque você deixa a sua vida, a sua família, para servir ao próximo. Não faço política com raiva, com ódio, com perseguição. Faço política com amor pelas pessoas, gosto de cuidar das pessoas. Quero até me desculpar por ter entrado com a cidade, com as pessoas que estão sofrendo com a pandemia, por ter entrado em assuntos que eu não gostaria de ter tocado, políticos, porque o problema é a pandemia, mas infelizmente eu fui forçado a vir aqui, no bom sentido, pedir para o Wander para que pudesse feito esse esclarecimento, porque eu estava respondendo muitas dúvidas e a verdade sempre prevalece. Muito obrigado, Wander, uma oportunidade de ouro, muito feliz de ter passado essa hora aqui com vocês. Tá legal. Obrigado, Guto. Eu gostaria de dar um abraço em você, como a gente gosta de dar um abraço em todos os nossos convidados, mas a gente tá impedido aqui, né? Não pode dar abraço. Eu imagino como que o Niltinho Bastos está sobrevivendo. Porque o que ele gosta de dar de beijinho, abraço, o Niltinho deve ser um dos caras que mais está sofrendo nessa quarentena aí, né? Eu só quero lembrar quem chegou do meio final para a entrevista, que eu estou sem máscara, o pessoal daqui, mas nós estamos aí a média de 2,5 metros de cada um. Imediatamente saindo aqui eu já coloco a máscara em respeito à pandemia. Tudo higienizado. Quero mandar um abraço para a nossa população. Vamos passar por isso. Nós vamos superar isso juntos, com união, com muita superação. O São Roque vai sair dessa, vamos sair juntos mais fortes. Obrigado, pessoal. Obrigado, Wander. Obrigado, Alan. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Obrigado, Guto. Obrigado a participação de você que esteve com a gente aqui dentro dessa edição do nosso Linha Aberta. Esse é o objetivo do programa, é discutir, falar aqui das coisas da nossa cidade. Valeu, amanhã tem mais uma edição do nosso Linha Aberta. Um grande abraço, beleza? Tchau, pessoal. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.